Olá, sejam bem-vindos à nossa gravação deste vídeo para o canal Guia dos Perplexos, que é o nosso canal de YouTube, mas na série Curso de Tarosofia. Nós terminamos o vídeo anterior mostrando esta carta e dizendo a experiência que nós vivemos, mas esta carta, na verdade, o tarô de Marsella é a mais conhecida e o tarô geralmente sempre mostra essa carta quando quer falar de tarô, estampado numa blusa, uma propaganda. Eu mesmo tenho uma blusa num dos meus vídeos que no começo está com essa carta estampada na minha blusa, mas não foi realmente assim. Aqui nós temos um ser, um andarilho, caminhando na relva, no chão irregular, com a sacola de lembrancinhas aqui, vestido ridiculamente, com um animal doméstico rasgando a roupa dele e arranhando o bumbum e arrastando um cajado. Não seria, portanto, a carta ideal, o desenho ideal, embora o tarô de Marsella seja considerado o mais fiel, o mais confiável, mas não dá para desenhar numa carta, em uma só carta, tudo o que foi, o que contém. Quer dizer, cada carta é um livro, ou um capítulo de um grande livro. E aí, o que eu tinha vivido, na verdade, pode ser mais bem explicado por essas cartas, né? Eu tinha dito já a vocês que eu iria selecionar, então eu selecionei. Então aqui nós temos 3 tarôs diferentes. Este eu já mostrei. Veja, aqui é um louco, isso aqui é a pontinha da montanha, e isso aqui tudo é um vazio, é um abismo, tá claro? Então, a sacolinha com as lembranças estão aqui, mas ele não arrasta um bastão como o outro. De qualquer forma, ele está vestido muito festivamente e vem alegremente em direção ao abismo, que seria o portal de Kepler. Então essa carta se aproxima mais do primeiro nascimento, ou seja, da primeira vivência do tarô. Temos ainda outra, aqui, um malandrinho, né? Rasgado, esmulambado, tem um cachorro aqui talvez cheio de sardas. Ele está com um bastão, mas também não está apoiado em nada esse bastão. Mas aqui no ombro dele, sempre fundamentalmente, a sacolinha das lembranças do que você passou quando você disse aceito. E aqui à frente vocês podem ver claramente que ele vai se dirigindo para o abismo. Ou seja, aqui nós temos mais uma carta em que eu estou no portal de Keter. Então essa é a realidade, é a primeira realidade, é o primeiro nascimento. Aqui eu já tenho uma individualidade, eu já sou um eu. A gente diz um indivíduo, não, um indivíduo quer dizer o indivisível. No vídeo anterior eu usei a palavra indivíduo para a colmeia, o berçário das almas, que significa indivisível, indivíduo, que não se divide. Então, no berçário das almas, eu era nós. Quer dizer, eu não era nada. Eu fazia parte de uma consciência global, que a gente chama de egrégora, e esta egrégora, nenhum tinha consciência do que era. Todos estávamos ali inconscientes. Então, a isso é que se chama individualidade. Esse é o estado de individualidade. Mas a palavra evoluiu e tomou um conceito diferente. Por exemplo, Jung, né, nos livros dele, o conceito de individuação, ele usa o tarô, né, para aqui. O símbolo é sempre o louco. Isso é uma psiquiatra, Sally Nichols, né? Introdução de Lauren van der Post, é um holandês,
e aqui o símbolo é sempre o louco, mas aqui parece sugerir um abismo, que ele está também indo para um abismo. Acho que a autora modificou um pouquinho o desenho e o abismo tem que ser sugerido porque o portal de Keter, o salto, o pulo, é fundamental. E na linguagem de Jung, individuação é o processo pelo qual eu me torno eu, totalmente eu, unindo minha emoção à minha razão, o feminino ao masculino, utilizando-me daquelas 4 pétalas, daquela figura famosa que é a chave, né, um círculo dividido ao meio, com 4 pétalas, eu me torno, no caso de Jung, um indivíduo. Mas aí a palavra tem 2 sentidos. A gente vai ter que optar por um ou por outro. Mas quando você diz o indivíduo, esse indivíduo, você está falando de uma pessoa. A palavra é pessoa, persona, aquele que se manifesta como si mesmo, como ele mesmo, persona, soa como si. Indivíduo seria um grupo que não se divide. Mas é difícil a gente fazer essa distinção, vamos dizer assim, exata, né? Quando a gente fala indivíduo, você pensa qualquer pessoa. Mas rigorosamente há uma grande diferença entre um indivíduo e uma pessoa. Uma pessoa é íntegra, razão e emoção equilibrados, como no curso de alquimia nós mostramos. E os 4 temperamentos, né, o tranquilo, o sanguíneo, o nervoso e o bilioso ou colérico, né, usados apenas naquilo que eles têm de bom, então você se torna uma pessoa íntegra, indivisível, porque você não vai ter mais nenhuma doença neurológica, né? As personas, que são as máscaras, as falsas, os lados falsos do nosso eu são jogados fora e você se torna uma pessoa. Mas Jung chama esse processo de individuação. Por quê? É uma pessoa que agora não se divide. Ela é absolutamente previsível, ela tem um caráter, ela tem características próprias, todo mundo sabe se ela é confiável ou se ela não é confiável. Então, é isto que caracteriza a pessoa. Aquela que por si soa, aquela que por si se manifesta, dizendo eu sou eu e eu vou me manifestar e vou dizer se eu penso igual ou diferente a você, né? Mas eu peço já de antemão desculpa se eu misturar os termos e vamos voltar ao pulo. Então nós selecionamos 3 cartas e ali a capa do livro da doutora Sally Nichols. Então, esta já foi apresentada muitas vezes, aqui está claro que é um penhasco, né? Esta não foi apresentada ainda, mas aqui fica mais claro ainda. Ó. O próximo passo que ele der, esse sapato já está na beira do precipício. O próximo passo será o pulo. E aqui, mais uma vez, a sacolinha das lembranças do que ele viveu lá. O animalzinho perturbando ele, né? E ele vestido de bufão, vestido de maluco, né? E a outra carta também eu já mostrei para vocês, que é essa aqui, parece mais um mendigo. Essa ainda tem, além da vara com a sacola, podem comparar, ainda tem um animalzinho aqui, todas elas têm. Essa daqui não tem. Essa tem sim, aqui, é que está em cinza. A menina que ampliou, botou em cinza aqui, sei lá, um gatinho, quase não se vê. Então, isto aqui é a representação do portal de Keter. Agora já é uma pessoa. Agora aqui eu já sabia que eu era eu. Metatron fez um sinal com a mão e apareceu uma tela e nessa tela passou o filme da minha vida, que como eu disse, faz com que aconteça os déjà vu,
aquilo que eu vejo e digo assim, ué, eu já passei por essa situação, ué, eu já vi você, eu já tive uma situação tão curiosa de déjà vu, em que eu estava conversando com uma pessoa, de repente me veio à mente, eu tomei consciência do que eu estava conversando com ela e eu sabia a resposta que ela daria. Olha que coisa notável. E a resposta que ela deu ao meu discurso foi exatamente aquela que eu sabia que ela daria. Eu já tinha visto isso no filme de Metatron. E por isso o tarô divinatório, que é uma coisa da qual nós vamos falar, é possível. Por isso os oráculos são possíveis. Porque o filme já está pronto. Você veio projetado. Você veio para cumprir um projeto. E você aceitou quando você pulou do portal de Keter. Quando você deu o pulo, representado muito bem por essas 3 cartas, todas elas nomeadas o louco, mas é um nome falso, né? Aqui está escrito bufão, por acaso não está escrito, mas os nomes são falsos, os números é que estão certos, essa não tem número, é 0, essa está numerada 0, tem a numeração 0, e essa não tem número nenhum. Só os títulos são falsos, os números são corretos. Então, estava eu dizendo a vocês, perplexo, deitado na minha cama, tinha feito uma projeção astral, tinha dado o pulo, e Totti disse, agora você sabe onde e como tudo começou. Você sabe qual é a sua origem, de onde você vem, do berçário das almas, onde você era um todo indivisível, uma colmeia, onde nenhum tinha consciência de si, era um nós, e agora você sabe que você é um eu. Você é uma pessoa. Então, isto já é um primeiro ganho. Quer dizer, do berçário das almas, em que você não era nada, ou não tinha consciência de nada, né? Nem sabia que existia. Então, até esse momento do pulo, você não pode mais voltar para o berçário das almas. Se voltar, será para o limbo. Porque no berçário das almas ninguém sabe que é eu, que é um eu. Você já ganhou a consciência do eu, portanto, já tem uma diferença daqueles que ficaram lá. Dos seus ex-companheiros, você já tem uma diferença. Você é um eu, é uma pessoa, enquanto que os de lá não são ainda. Só no momento em que Metatron precisar deles e eles tiverem uma função a exercer na Terra, então Metatron vai lá, desperta, seleciona um deles, como selecionou você, trará até o portal de Keter, né? Fará com que o filme da vida dele passe, então todos nós viemos projetados. O filme foi passado, você viu sua vida toda, do nascimento à morte. E você foi perguntado, aceita? E você disse, aceito. Então você veio porque quis. Não diga que os seus pais botaram você nesse mundo e você não tem nada a ver com isso, você não sabe. Você sabe. Você viu tudo, você aceitou e você está cumprindo um programa. Depois nós vamos falar desse programa que na parte espiritual se chama Intelligent Design, ou seja, o projeto inteligente. Bom, e aí Metatron disse, então está na hora de eu ir-me, porque você já fez a sua primeira iniciação. Agora, pega o seu grupo, seu pequeno grupo, ele sabia que existia, e repete com eles o que eu fiz. Eu falei, mestre, impossível. O que eu fiz teria necessidade de um cenário hollywoodiano. Rede Globo de televisão, TV, sei lá, Manchete ou Record, para reconstruir tudo aquilo. Como é que eu posso fazer? Caminhar pelo chão, pela parede, depois pela atmosfera, depois pelo éter, até chegar a um lugar onde um imenso palácio de luz. Você me deixou na porta e eu fechei os olhos, não vi mais nada. Quando eu perdi a consciência, quando voltei à consciência, eu estava com Metatron batendo no meu ombro e dizendo, venha. Eu fui, ele me levou até o portal. Como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho um cenário de cinema, eu não sou produtor cinematográfico, eu não tenho dinheiro para construir isso. Ele disse simplesmente, pegue uma cadeira.
mande eles subirem na cadeira. Assim como você recebeu, a sua mão foi pegada por um anjo guardião que está contigo até hoje e estará contigo até lhe levar de volta até o final da sua caminhada, o ponto ômega, que eu não vou dizer nada a respeito. Você viu a sua origem, mas eu não falarei sobre o seu fim. Então, ele te conduzirá até lá e terá um prêmio por causa disto. Então, você fará com cada um, mande todos eles saírem do ambiente, cada um deve fazer isoladamente, porque um não pode ver o que é que o outro está fazendo. Mande ele subir numa cadeira e diga a ele que ele vai nascer pela primeira vez, que há 3 nascimentos, olha só, há 3 nascimentos e ele vai nascer pela primeira vez. Então, eu acho que realmente Sally Nichols fez aqui uma pequena adaptação que, se a gente olhar com muito cuidado para esse branco aqui, então parecerá que isso é a ponta do rochedo para onde o louco vai, ou seja, é de fato um abismo também. Mas ela clarificou tudo quando ela mandou que fizessem esse desenho onde há o vazio enorme, não há mais campo, não há montanha, não há mais nada, e ele está caminhando, evidentemente, para o vazio ou para o abismo. Ele vai dar o pulo. Isso é doutora Sally Nichols, psiquiatra, psicóloga, psicanalista, interpretando a visão que Jung tem do tarô. Como é que Jung comenta o tarô? O que é o tarô para Jung? Um livro maravilhoso, né? Que ela colocou o título Jung e o Tarô, e ela, como discípula dele, vai se enveredar pela jornada, né? É uma jornada, e ela diz aqui, ó, Jung e o Tarô, uma jornada arquetípica, uma jornada, uma viagem. Você começou essa viagem quando deu o pulo no portal de Kepler. Editora Cultrix, não edita qualquer livro. Prefácio, introdução de Lauren van der Post, é um famoso filósofo holandês. Então, o livro é uma preciosidade. E o que é que está escrito aqui? A interpretação que Jung dava do tarô como método que os psicólogos, psicanalistas, psiquiatras deveriam usar na ajuda às pessoas que estão em um estado de desequilíbrio. Então me parece que ele vai para o abismo também. Mas essas 3 cartas são efetivamente muito claras, né? Todas as 3 mostram que o menino, o malandrinho, está indo para o abismo. Aqui um palhaço, um bufão, está indo para o abismo. Então, é o portal de Kepler. É a primeira decisão que você toma na vida. Mostra o filme, e aí eu dizia, por isso o oráculo é possível. Por que que através do tarô, ou dos búzios, ou disso, ou daquilo, sei lá, né, essas pitonisas, você vai ver oráculos, né, o Urim e o Tumim entre os hebreus, os antigos sempre tinham oráculos, né? Por que é possível? O sonho do faraó, decifrado por José, o sonho de Nabucodonosor, decifrado por Daniel. Por que é possível ver o futuro? O tarô também tem um uso específico que se chama tarô divinatório, em que se vê o futuro. Mas por que é possível ver o futuro? Porque ele já está construído. Por isso que qualquer oráculo é possível de dar o futuro. Mas tem 80% de fixo, fatal, e tem 20% de liberdade. Ou seja, você pode fugir do projeto, você, homem. A árvore não pode, o peixe não pode, né? O cavalo não pode, o boi não pode. Só quem pode seguir um projeto, construir um projeto alternativo é o ser humano. É o único que é livre e capaz de fazer isso. Então, mas é para o ser humano que eu vou colocar o tarô e é para o ser humano que esse projeto alternativo eu vou jogar com ele, e quando eu fizer o jogo, a pessoa vai esperar que eu diga a ela o futuro dela, passado, presente e futuro. E aí
Aí foi que esse livro me foi muito útil, porque ele traz uma introdução. Bom, primeiro, antes de eu mostrar esse aqui, que é mais demorado, vamos voltar ao livro que o padre Roberto me deu. Esse não é o livro que ele me deu, já disse a vocês, esse daqui fui eu que comprei, a capa é um verde mais escuro, e então vamos lá ao capítulo que ele disse: você não sabe quem é Hermes? Eu disse: não, não sei quem é Hermes. Quer dizer, eu conheço, ele se mostrou, mas eu vou pintar um quadro, não tinha pintado ainda dele, mas não tenho ideia. Aí ele disse para mim: pois bem, aqui está o livro de Hermes. O livro de Hermes. Aqui está um resumo da vida de Hermes e de como foi que ele fez o tarô. Ele fez o tarô. Aproximadamente por volta de 3.000 anos, 3.000 anos e 300 a.C., 3.000 anos e 300 a.C., Hermes Trimegisto, o chamado 3 vezes mestre, 3 vezes grande, magister, magistro, mestre, magister, 3 vezes mestre. Leia. O senhor já tem o livro, o senhor, ele chama assim, já tem o livro. Leia e você vai ter mais conhecimento. É um pedacinho todo o livro, ó. Você vê o pedacinho que fala sobre Hermes, é esse daqui. E o pedaço que fala sobre a interpretação que Elifas dá ao tarô é o resto do livro. Mas é todo ele o tarô. Você vai ver que antes de qualquer dogma ritual da alta magia, antes de qualquer capítulo, está escrito, aqui é o ritual, ou seja, teoria, tá vendo? Aqui ele está explicando que ele vai dar o ritual, a teoria. E aí, aqui ele vai fazer uns prolegômenos, uns prefácios e coisa dessa natureza, e finalmente ele vai entrar no assunto, e quando ele entrar no assunto, oh meu Deus do céu, devia ter marcado. Achei o 2, mas eu quero o 1. Eu quero o 1, não é o 2 que eu quero, é o 1. Cada um dos capítulos do livro dele está, introdução, está marcado com uma letra hebraica. Dogma e ritual da alta magia. Carta 1, Aleph, o recipiendário. A palavra é maravilhosa, porque recipiens é receber. Recipiendário quer dizer aquele que recebe e ao mesmo tempo aquele que é recebido. Quer dizer, eu estava recebendo a instrução de Thoth, recipiendário no sentido de receptor da mensagem de Thoth, né? E eu estava sendo recebido por ele, né? Na egrégora de 16 pessoas que ele disse que tinha selecionado no mundo, mas que todas tinham que ter essa característica, né? A capacidade de inteligência para compreender e a generosidade para dar, porque a nenhum de nós esse conhecimento foi dado para nós, e sim para as pessoas a quem isso beneficiaria. Aqui está escrito disciplina, Ensof, Keter. Ensof e Keter são palavras cabalísticas. Então, o recipiendário para Eliphas Levi, representado pela letra Aleph, vai falar sobre a disciplina. Para você fazer o tarô, então, ele já começa da carta 1, não começa da carta 0, então ele não vai falar do pulo, não vai falar do pulo, né? Não vai falar como a doutora Sally Nichols, ele não poderia botar na capa do livro dele essa figura, porque ele já vai começar da carta 1, do Aleph, no alfabeto hebraico. Ele descobriu, isso foi um privilégio de Elifas, né? Ele descobriu que o alfabeto hebraico tem 22 letras, as mesmas quantidades de cartas do tarô. Coincidência? Não. Não. Aqui está o alfabeto hebraico, o significado de cada letra dentro daquilo que ele imagina e que corresponde ao tarô. Começa aqui, Aleph, carta 1, 2, 3 e vai por aí adiante, e termina na outra página, né?
carta 22. Então ele vai explicar aqui a carta 1. E a carta 0, onde ficou? Não sei. Ele parece que não se preocupa com a carta 0. Mas aqui no final ele dá outra explicação também, carta por carta, letra por letra. Bom, mas vamos voltar. O fato inconteste é que eu estava agora com o livro de Hermes na minha mão. Pelo menos uma pequena parte dele, né? Uma parte mínima, mas que me seria muito útil, porque eu não sabia nada sobre Hermes, a não ser aquilo que aconteceu, que ele me apareceu, que parará pão duro, etc. E então o padre Roberto já tinha lido isso aqui tudo. Olha, tem várias partes em hebraico, então tem horas que nós vamos ter que recorrer ao significado das letras hebraicas, ao alfabeto hebraico, tá vendo? Ó? Aqui tem em hebraico. E Elifas descobriu que o tarô tinha uma grande relação com o alfabeto hebraico. E aqui está uma palavra que foi o nome que Durgadev me deu. Ainda não vou dizer a vocês como é que se pronuncia. São 3 letrinhas só, tá vendo? Ó? 2 é de lá para cá. É da esquerda para a direita. Então tá aqui. A primeira é K. K. E a última é B. Então a palavra começa com K, o nosso K, e termina com um B, o nosso B. E não vou dizer qual é a palavra medial. Foi esse o nome que Durgadev me deu e disse: no panteão hindu eu sou chamado de Durgadev, a mãe de todos os deuses e de todas as deusas, mas você não me chamará assim. Essa representação não é a mãe Uma, essa representação não é, qualquer ser, é a essência feminina. Ela disse: eu sou Shakti, a esposa de Shiva. Eu sou Parvati, a esposa de Krishna. Eu sou Lakshmi. Eu sou todas as deusas do panteão hindu. Eu sou a mãe. Devi quer dizer deusa. Eu sou a deusa. Meu Deus do céu, em cima de um tigre. Mas você não me chamará, porque você não vai ter que entrar no panteão hindu para poder me conhecer. E eu estarei junto com Tot para lhe orientar. Na yoga, aí ela disse, na yoga eu já estou te orientando desde que você escolheu o livro de Hermógenes. E todos os exercícios de yoga eu estava supervisionando e conduzindo o processo. Então a sua saúde foi o meu primeiro cuidado. Enquanto que Tot estava cuidando de outra coisa, eu estava preocupada com a tua saúde. Mas vamos trabalhar juntos e você não vai me chamar de Devi, porque Durga Devi é o nome do panteão hindu e não precisa você entrar em mais um sistema mitológico para me chamar. Meu nome é este. Eu já sabia hebraico suficiente. Aqui nós temos um K, e aqui nós temos um B. E aqui no meio nós temos uma letra que, se eu disser, vocês saberão o nome dela. Mas vai ser muito bonito quando eu lhe disser que nome ela me autorizou a chamá-la. A Elifas, parece que ela está muito ligada ao tarô, né? Porque ela colocou aqui no dogma ritual do livro de Elifas, ele descobriu o nome dela fora do panteão hindu. E aí eu estava dizendo que Tot disse agora, faz com eles. Vocês são 5. Repita tudo o que você fez. Eu falei, é impossível repetir, eu não posso fazer isso. Eu não tenho ideia. Como é que eu vou fazer esse cenário?
Ele falou: a imaginação deles fará tudo. A adrenalina que vai invadir o sistema nervoso deles, quando eles souberem que vão fazer a iniciação do tarô, quando você mostrar a eles o baralho e tudo aqui, né? Então eles vão ficar super nervosos, vão ficar amedrontados, assustados inicialmente, e aí a mente deles comporá o cenário que você viu. Você fez comigo e você viu o cenário. Eles imaginarão, mas sentirão a mesma emoção que você sentiu. E você explicará a eles o que eu lhe expliquei. O berçário das almas, Metatron, o grande projetista, o supercomputador que ele usa para programar tudo no universo, tudo é programado, tudo faz parte de um projeto, nada é aleatório. O darwinismo é uma burrice, é a coisa mais absurda do mundo. O Intelligent Design, o projeto inteligente, é a verdade, porque nenhuma folha cai de uma árvore sem que o Criador permita. Nenhum dos cabelos da sua cabeça caiu sem que ele permitisse, porque até os cabelos da cabeça de cada pessoa estão contados. Logo, tudo é guiado e governado pela providência divina, que aí nós damos em magia, em ocultismo, o nome de Metatron. O anjo que é capaz de ir além do trono. Agora, faça com seus amigos. Repita a experiência e você vai ter o primeiro grupo de iniciados na tarosofia. A responsabilidade era imensa. Podia confiar? Eu ia melhorar a vida dessas pessoas? Eu ia piorar? O que será que ia acontecer? Eu não sabia. Eu ia por pura fé. Ou como uma brincadeira, pode não dar em nada. E aí eu decidi que ia fazer, ia propor, e naquele sábado eu fiz a proposta e todos aceitaram. Vamos então continuar no próximo vídeo, né? Eu no grupo, sábado de tarde, perto das 6 horas, quando o sol já tinha esfriado, fazendo eles a proposta, dizendo o que era, dizendo o que eu tinha visto, que Totti não me proibiu, e que eles iam fazer. Era um sistema descoberto por um sacerdote egípcio, descoberto não, criado por um sacerdote egípcio, que disse que me daria todo o conhecimento a respeito dele. 22 letras hebraicas, 22 cartas do tarô. Isto é coincidência? Ou, como Elifas disse, cada carta do tarô equivale a uma letra hebraica? Essa é a tese de Elifas. Vamos ver nos próximos episódios. Até a próxima. Deem seu like, comentem e inscrevam-se no canal. Muito obrigado.